Boa noite, queridos. Nós vamos começar a nossa live aí, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento aí que nós estamos passando do coronavírus, nós vamos estar usando as redes sociais, usando esse instrumento que Deus preparou para a gente aí, para a glória de Deus. Né, Guilherme? Porque nós estamos aí para a glória de Deus aí, para o nome do Senhor ser glorificado. Então, se eu estou esperando que o pessoal entrar, a gente vai estar deixando uma palavra em nome do Senhor Jesus sobre a nossa visão, o que nós achamos disso, o que nós achamos desse mover que está vindo aí sobre o mundo, entendeu? O que nós achamos disso daí, eu vou estar deixando uma palavra aí para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Uma palavra de fé, uma palavra aí de ânimo. Enquanto muitas pessoas estão desencorajando, nós vamos estar te encorajando hoje aí nessa transmissão. E eu acredito que Deus ele vai ser glorificado na sua vida, na sua família. E sabemos que nós temos um poder muito grande dentro de nós, de vencer as crises. Então eu acredito que vai ser bênção. Então quero te convidar a participar comigo aí um tempinho, dar um pouquinho da sua atenção. A gente possa estar aproveitando esse tempo aí, adorando ao Senhor. Se você quiser deixar o nome para oração, nós estamos aqui na igreja com um relógio de oração e nós vamos estar orando à meia-noite. Eu inicio esse propósito de oração, vou estar orando pela cidade e nós vamos terminar da meia-noite do sábado. Vamos começar da meia-noite da sexta-feira no relógio de oração e só vamos terminar na meia-noite do sábado. Então, se você quiser deixar o seu nome aí para oração, a gente vai estar orando pelo mundo, a gente vai estar orando pelas nações, vai estar orando pelo Brasil, vamos estar orando também pela nossa cidade. E nós vamos estar apresentando o Juiz de Fora nas mãos do Senhor, apresentar os irmãos aí que estão aí fazendo a obra, que a obra não pode parar, os médicos que estão aí no hospital. Então nós vamos estar apresentando aí todo mundo ao Senhor. E eu sei que o nome do Senhor vai ser glorificado. Obrigado aí, Vicente, você está acompanhando a nossa live aí. Que Deus possa ser exaltado na vida de cada um de vocês. E eu vou estar deixando uma visão do que eu penso disso tudo. As pessoas me perguntaram, pastor, você não vai pronunciar não? Eu falei, vou pronunciar no tempo certo. Eu vou pronunciar o que eu acho que nós devemos fazer nesse momento de crise aí que se encontra. Então, em nome do Senhor Jesus, eu vou estar orando. Deixa os nomes, pode deixar, Jefferson. Eu vou estar orando. Todo mundo que estiver assistindo aí, quiser deixar o nome na live, eu vou estar orando aí pelos irmãos aí, em nome do Senhor Jesus. Tá orando para todos aí. E nós vamos botar todo mundo no nosso relógio de oração. Hoje nós vamos estar dando início ao relógio de oração à meia-noite. Então, de meia-noite a 1 eu vou estar orando. De 1 às 2 já vai ter outro pastor orando. De 3 às 4. De 2 às 3, de 3 às 4. E nós vamos ir até meia-noite do sábado. E nós vamos estar orando aí em nome do Senhor Jesus. E eu acredito que Deus ele tem um propósito com tudo isso. E eu sei que o Senhor será glorificado em nome do Senhor Jesus. Eu acredito em nome de Jesus, Jefferson, que esse vírus aí ele não vai ter poder sobre o Brasil. O Brasil é do Senhor. A nossa cidade, Juiz de Fora, é do Senhor. A gente já tem alguns casos, infelizmente. Mas nada que a poderosa mão de Deus ela não pode parar e se mover. E eu acredito que nós vamos ver um sobrenatural de Deus dentro dessa geração. Eu tenho como uma cidadania humana, como homem, Wander, cidadão, eu vou caminhar dentro de uma visão, mas como Wander, servo de Deus, sacerdote de Deus, Deus me levantou para esse propósito. Eu vou pregoar a fé, querido, uma fé consciente. Eu acredito que Deus ele vai ser exaltado de uma forma poderosa sobre o Juiz de Fora. Eu acredito que Deus ele vai fazer o sobrenatural acontecer. Então, eu só quero que acompanhe aí, não sai não. Só esperando entrar mais pessoas, vou deixar uma palavra também. Uma
palavra que Deus ele colocou em meu coração. Tem uns dias que eu estou com essa palavra e vou deixar essa palavra no coração dos irmãos também, em nome do Senhor Jesus. E eu acredito muito que Deus, ele em tudo tem um propósito. O coronavírus não veio para destruição. Eu não acredito que Deus ele ia permitir para a destruição, mas eu acredito que isso daí vai ser um propósito de despertamento para muitas coisas que a gente estava andando desatento. Então, assim, vai ser um tempo de Deus e eu acredito que você também vai ser calentado o teu coração com essa palavra que Deus ele colocou em meu coração. E eu quero estar dividindo com os irmãos aí em nome do Senhor Jesus. Quero estar compartilhando com todos vocês essa palavra que eu creio que vai te dar força, vai te trazer esperança, porque nós não podemos deixar ficar em crise, querido. Tem muitas pessoas que estão em crise por causa desse momento, estão assustadas. A gente já está vendo aí nos mercados uma correria desenfreada. A gente já viu isso acontecer também quando acabou o combustível, que também teve esse mover aí, esse desespero. Mas eu acredito que não é tempo de desespero, é tempo de prudência. Então, a gente está caminhando dentro desse passo aí de ter um controle emocional, um controle dos sentimentos e até mesmo um controle espiritual. É tempo de a gente caminhar dentro dos princípios que o próprio Deus nos ensinou. Ninguém melhor do que Deus para nos orientar nesse momento. É o momento da orientação de Deus, é o momento de buscar uma orientação de quem sabe mais do que a gente. A gente tem as orientações dos médicos que Deus deixou aqui na terra. Isso é prudência. Nós devemos seguir a prudência, porque existem na terra níveis de fé diferentes. E a gente precisa estar tendo esse controle aí para que Deus ele possa nos dar uma direção. E para nós que conduzimos um povo, é muito mais difícil, que é um momento de decisões. E nós temos que estar muito conscientes nas decisões que nós vamos tomar. Então, essas decisões aí, nós vamos estar tomando uma decisão diante da palavra de Deus. Não quero agir de nenhuma forma que não seja uma orientação de Deus. A gente está vendo muitas notícias, querido. A todo momento está vindo notícias diferentes. Então, várias notícias estão acontecendo aí. Então, se a gente não ter um pouco de cautela nesta hora para agir de uma forma consciente, a gente vai estar trazendo um povo ao desespero, porque nós não sabemos o que são notícias verdadeiras, o que são falsas, nós não sabemos o que é oficial, o que não é oficial. Então, assim, a gente tem que estar muito atento, porque a gente está vivendo um período mesmo de cautela e prudência. Então, eu vou estar deixando um texto aí daqui a pouco, que Deus colocou em meu coração. Se você já quiser abrir aí sua Bíblia, aí em Juízes, no capítulo 7, se você quiser aí já deixar esse texto, Juízes no capítulo 7, no verso 5. Então, se você quiser, você que tiver sua Bíblia aí, quiser abrir ela, eu vou estar ministrando uma palavra aí para o coração dos irmãos e vou estar orando. Estou orando pelas famílias, vou orar agora na live. E à meia-noite a gente inicia um relógio de oração. Nós vamos estar orando de meia-noite de sexta-feira, de hoje, começar à meia-noite, vamos até 1h, vamos até meia-noite do sábado. Então a gente vai estar orando aí 24 horas incessantes pela nação, orando pelo Brasil, orando pelos estados, orando por Juiz de Fora, orando pelas nossas famílias, orando pelos nossos idosos, que são um grupo de risco nesse momento. A gente tem que tomar muito cuidado com os idosos, porque é uma doença que ataca as funções respiratórias. Então a gente tem que dar uma cautela com os idosos e com as crianças, que eles precisam de uma atenção especial aí nesse momento. Então, queridos,
quero já deixar isso para vocês, que a gente possa estar tomando essas decisões certas aí, para que Deus seja glorificado. Então vamos se você puder, compartilha essa live aí, compartilha essa live para que outros possam estar assistindo também, e nós já vamos caminhar para deixar uma palavra aí, que se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 7, no verso 5, quando Deus chamou Gideão a separar um povo para entrar no arraial, conquistar a terra. Então, quero que, se você tiver a sua Bíblia aí, que você possa estar abrindo aí em nome do Senhor Jesus, para a gente poder estar ministrando essa palavra e o Senhor ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Então, se você puder aí, já abre a sua Bíblia. Não sei se você tem uma Bíblia aí perto. Se você tiver, pega a palavra, abre ela aí, em nome do Senhor Jesus. Que você possa estar abrindo a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Regiane. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que nós vamos estar unindo em oração e Deus vai ser glorificado. É um tempo de Deus. Tempo de Deus, é um tempo de cuidado. Tempo da gente estar tomando esses cuidados aí. Mas olha o que o texto diz lá. Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, no verso 5 em diante. Eu vou ler do versículo 1. Juízes, capítulo 7. Nós vamos ler 6 versículos. O texto sagrado diz assim, ó. Então Jerubaal, que é Gideão, e todo o povo que estava com ele, levantaram-se cedo e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos medianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é demasiadamente para que eu entregue os medianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: todo aquele que estiver temoroso e receioso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E do modo retornaram 22.000 e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: o povo ainda é demasiado, faz-os descer até a água, e ali os provarei para ti, e será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo. E todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim ele fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás. Do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens. Mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beberem a água. E o Senhor disse a Gideão: pelos 300 homens que lamberam, eu vos salvarei e entregarei os medianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Amém, queridos? Deus, ele colocou essa palavra no meu coração sobre Gideão, quando os medianitas, eles oprimiam Israel, quando os medianitas, eles estavam mais fortes que Israel, e ali tinha um homem chamado Gideão, e Gideão, ele também sofreu a opressão do povo, a opressão dos seus inimigos, e por causa dessa opressão que ele estava sofrendo dos medianitas, o que aconteceu? Ele se escondeu, e ele se escondeu até que Deus achou Gideão. Então Deus, ele vai no local onde Gideão estava escondido e chama Gideão para uma obra. Fala: Gideão, eu quero uma obra contigo. E ali Deus chamou ele até de homem valente. Um homem que estava com medo, Deus viu nele que ele era um homem valente. Então, o que eu acredito já no começo desse texto? Eu acredito que tem muitas pessoas, querido, que nesse momento vão entender que são mais fortes do que imaginam. Que você é mais forte, querido, do que você possa imaginar. Então, assim, a crise em Gideão fez ele esconder. Mas a palavra de Deus, ela despertou algo em Gideão, que Gideão, ele teve força.
Quem conhece o texto sabe que ele até fez prova de Deus. Ele falou: Deus, então se o Senhor é comigo mesmo, se eu sou esse homem valente, que o Senhor possa me dar um sinal. E ali Deus ele preparou para Gideão um sinal. E Deus ele até permitiu que Gideão buscasse essa resposta para ter esses sinais. Mas Gideão descobriu dentro dele que ele podia. E o que eu quero dizer para você? Que você também pode, meu irmão. Eu quero dizer para você que você também pode. Que essas lutas, elas podem até tentar fazer a gente se esconder. Porque a gente não sabe como que é esse toque. Se é só uma precaução humana, se é um princípio satânico. Se é um cuidado que nós vamos ter, um cuidado de ficar dentro das nossas casas, dos nossos lares, só mesmo uma precaução de não espalhar esse vírus, para que esse vírus não seja espalhado, e isso daí venha multiplicar, ou venha proclamar, ou venha amplificar o poder dele, ou se é uma obra satânica também. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas, querido, que nesse momento elas estão escondidas dentro de casa, temorosas com o que está acontecendo lá de fora. Gideão também ficou temoroso. O exército inimigo era mais forte, ele ficou temoroso com aquilo que estava, as notícias que estavam chegando. Então ele se escondeu. Mas Deus achou ele. E eu acredito que Deus também vai achar muitas pessoas dentro de casa, querido. Que dentro do seu lar, nesse exato momento, talvez você nunca pisou numa igreja. Talvez você nunca teve a oportunidade de ouvir a palavra. Talvez você não teve nem a curiosidade também de estar cultuando a Deus num culto, seja ele qual for. E você vai ter a oportunidade de encontrar com Deus, porque a gente também tem um privilégio aqui hoje de ter rede social. Na época de Gideão não tinha. Então a rede social ela acaba entrando dentro da sua casa, no seu celular, onde você está, no seu carro, na sua vida. Então essas são oportunidades que Deus vai achar muitas pessoas valentes, querido. Que outrora eles estão até mesmo temorosos, mas você é maior do que esse vírus. A sua fé é maior do que esse vírus. Porque eu creio que você vai ser levantado por Deus nesse tempo para ser um intercessor em oração, para parar e se mover. E agora Gideão, ele proclama o povo, ele descobriu que ele era valente. Então, quando você descobre que você é valente, que você é muito mais forte do que você imagina, porque você se conhece, mas Deus te conhece muito mais do que você, que Ele é seu Criador. Agora ele descobre isso, então ele chama o povo. E ele convoca 32 mil numa chamada para enfrentar os medianitas. E ele conclama esse povo para poder enfrentá-los. Mas quando vem essa reunião toda, Deus dá uma ordem. E a ordem de Deus que a gente leu aqui no capítulo 7, foi que quem tivesse temoroso ou com medo, que era ou receoso de alguma coisa, era para voltar. Então eu entendo que não é tempo, querido, da gente fugir das orientações de Deus. Não é tempo de a gente estar fugindo das orientações do que o Senhor tem dado para nós. E uma das orientações que Deus deu aqui para Gideão foi para ele falar com o povo que todos aqueles que tivessem temorosos e receosos era para voltar, que eram para ir para Gileade, que era para ficar ali. Então, queridos, que muitas pessoas não vão estar nessa fé. Eu estou vendo muitas pessoas saindo na rua, e até mesmo nem por temor, talvez por receio, mas até mesmo por displicência, por não estar acreditando. Então, assim, é momento de cautela, de que nem todos vão para o enfrentamento. Os enfermeiros têm que ir para o enfrentamento, os médicos vão ter que ir para o enfrentamento. Quem trabalha nos postos de emergência vão ir para o enfrentamento. Pastores vão ir para o enfrentamento, porque tem muitos pastores que vão clamar, que vão orar, que vão até, talvez, não vão proclamar reuniões, que não vão chamar o povo para cultuar dentro da igreja por precaução ali. Mas, querido, que não vão deixar de clamar, não. Tem homens de Deus, querido, que vão para a igreja, mesmo que sozinho eles e o Senhor. Eles vão estar lá no templo, mesmo que de porta fechada, mas eles vão estar ali clamando a Deus, para que o Senhor ele venha com livramento sobre o povo.
Mas nem todo mundo foi chamado para o enfrentamento. Então, querido, se Deus não te chamou para o enfrentamento, se você não é um médico, se você não é um enfermeiro, se você não tem uma função de enfrentar em meio às crises, fique em Gileade, querido. Volta para Gileade. Gileade, na Bíblia, é uma terra ali que tinha um bálsamo de cura, querido. Era uma cidade famosa por ter cura ali, um lugar, um monte. Até Jeremias perguntou se ainda há cura em Gileade. Nós cremos, querido, que Deus ele cura. Nós cremos que Deus cura qualquer doença, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Então nós, como homem de Deus, nós cremos nisso tudo. Não é porque nós estamos tomando uma decisão de cautela, talvez nesse momento, que nós estamos perdendo a fé, não. Eu tenho visto isso. Se nós abrimos a igreja para cultuar, nós somos displicentes. E se nós não abrimos a igreja, nós estamos sem fé, não, talvez a hora de temperança. Talvez a hora da gente andar com a temperança de Deus, de saber que nem todo mundo foi chamado para o enfrentamento. Tinha 32 mil. E aqui 22 mil foram chamados para ficar em Gileade. Então, querido, se você não foi chamado para o enfrentamento, fica em Gileade. Fica na sua casa, vai orar, meu irmão, vai buscar a presença de Deus. Que você possa lá em Gileade encontrar cura. Talvez a cura que você vai precisar buscar não é nem a cura contra o coronavírus. Vai ser uma cura do seu coração. Talvez é um tempo que você vai ter com o Senhor. Vai ser um tempo que você vai ter, você e Deus. Talvez nossa vida corrida, querido. O coronavírus tem um lado ruim dele, porque tem as mortes. O coronavírus tem um lado ruim, que tem o vírus, parou a economia, parou a cidade, parou o Brasil, parou o mundo. Mas toda a terra, querido, que tem gigante, mana leite e mana mel. É um período também que Deus parou para que a gente pudesse buscar Deus. É um período que todo mundo que reclamava de não ter tempo. Quantos de nós reclamamos que nós não tínhamos tempo? Tempo para orar, tempo para buscar. E agora nós temos tempo. Nós temos tempo. Muitas não vão ter que trabalhar. E agora não é tempo de se preocupar com o trabalho, porque não tem, a economia parou. Então agora é tempo da gente buscar Deus, meu irmão. Talvez é o tempo que Deus vai curar teu coração. Mas vai ser o tempo que Deus, querido, vai curar na sua família. Vai ser o tempo que você vai ficar dentro de casa e Deus vai restaurar laços que um dia foram rompidos. Então talvez não é tempo seu de enfrentamento. Talvez não é tempo de você se enfrentar, mas é tempo de você consertar. Talvez consertar tempos que nós não temos. A minha vida é assim, uma vida muito corrida. Tem as congregações, tem a igreja, tem um centro terapêutico, tem negócios pessoais. E às vezes eu não tenho tempo para minha família como eu estou tendo esses dias. Tempo com meus pais, tempo com a minha esposa, tempo com meu filho. Então são tempos, querido, que Deus vai curar essa geração. É uma geração que vai ser curada, querido, dentro dos lares. E nós temos que ter esse entendimento. Não é tempo de ficar só no celular. Não é tempo de ficar só na frente da televisão. Não é tempo, querido, de ficar só deitado na cama ou no sofá, sentado, deitado, seja como for. Mas é tempo de tirar um tempo com Deus, é tempo de entrar para o quarto em secreto, é tempo de estudar a palavra de Deus, é tempo de aprimorar, é tempo de botar pensamentos em ordem nessa vida tão corrida que a gente enfrenta. Então 22 mil aqui voltaram, e 10 mil eles foram. Só que esses 10 mil, ele tinha outra coisa que precisava ser curada. E aqui Deus ele falou com Gideão, Gideão, o seguinte, quem descer no riacho para beber água e se dobrar de joelhos diante da água, você separa para um lado. Mas aqueles que lamberem a água como um cachorro, você separa para o outro. E aqui eu acho interessante nesse texto que Deus ele palestrou comigo de uma forma tremenda, querido. Deus ele palestrou comigo de uma forma muito forte sobre esse texto, e por isso que eu quero deixar esse texto para vocês, sobre algo que eu tenho caminhado na minha vida e como pastor tenho ensinado para as pessoas que me seguem, que nós devemos nesse tempo caminhar com dois pensamentos. Nós temos que caminhar com a prudência, mas sem perder a fé. O que esses homens fizeram? Eles estavam com sede, e a sede deles fizeram com que eles se dobrassem diante da água e não se preocuparam mais com nada. Tem muita gente, querido, que está preocupado
com coisas materiais nesse tempo. E eu te digo, até no nosso meio, infelizmente, estão preocupados, queridos, com coisas materiais, que não é um tempo de coisas materiais. Estão preocupados com a economia, o que vai ser da economia, estão preocupados com os negócios, estão preocupados com um monte de coisa, querido. E coisas que são mais importantes, talvez, na nossa vida do que essas coisas materiais, estão deixando de lado. E eu acredito, querido, que Deus não vai deixar ninguém passar fome, não. Eu acredito que Deus, querido, não vai deixar ninguém ter falta, não. Talvez não vai ser um tempo de abundância. Talvez não vai ser um tempo que as portas vão se abrir para ir para uma churrascaria, para ir para um restaurante. Talvez vai ser tempo de voltar a ter os cultos na mesa, onde a família vai voltar a almoçar junto, que não almoçava antes por causa da vida corrida. Talvez vai ser um tempo que a família vai voltar a tomar café juntos. Talvez vai ser o tempo que vai voltar a jantar juntos. Coisas que não tinham tempo nessa vida corrida que nós levamos. Então nós temos que entender, querido, que há um projeto de Deus que está sendo estabelecido. Mas esses 9.700 aqui, eles estavam preocupados só com a água. E hoje eu te pergunto, querido, para você, o que mais te preocupa? O que mais te preocupa você? Você está mais preocupado com a água, querido? Ou você está preocupado com as coisas que são mais importantes? Tem coisas que são mais importantes, sua família é mais importante. Talvez mesmo até a sua saúde, que você estava trabalhando dia e noite, noite e dia, é mais importante. Tem coisas na nossa vida, querido, que são mais importantes do que o dinheiro. E hoje nós temos visto que tem muitas pessoas que só estão se dobrando diante da água, porque estão preocupadas só com a água. E teve 9.000, querido, aqui, 9.000 aqui, e 700 que se dobraram e nem esquentaram a cabeça, querido. Deixaram a prudência de lado e usaram uma falsa fé. E aqui ficou 300, querido. E esses 300 aqui, eles têm me ensinado algo tremendo de Deus. Às vezes, quando a gente é mais novo, é mais menino, e a gente se converte, está naquele amor, né? Porque o primeiro amor nunca acaba. Eu acredito que o primeiro amor, ele é para sempre. Quem um dia encontrou com Jesus, ele não consegue mais viver outro amor. O amor que quem conheceu Jesus verdadeiramente, ele apaixona por Jesus mesmo, fica apaixonado por esse Jesus maravilhoso, porque o amor dele nos constrange todo dia. Mas nós não podemos perder a prudência, querido. A fé e a prudência têm que andar junto. Certa vez o diabo olhou, tentou Jesus na tentação do deserto. E ali Jesus só não usou só a fé, não. Ele usou a prudência. A prudência para ouvir. Às vezes, querido, ele ouviu as tentações do diabo. Eu falo que tem coisas, querido, que quando eu olho alguns textos da Bíblia, Jesus poderia ter consumido ele só no estalar de dedo. Mas Jesus ouviu. E o ouvir, ouvindo aquilo, Deus gerou dentro dele discernimento. Porque o diabo não falou nada para ele que não estivesse dentro da palavra, não. Mesmo que o texto estava fora de contexto. Mas Cristo, ele ouviu. Então a gente tem que ter a prudência de ouvir o que está acontecendo. Ouvir o que está sendo anunciado. Então tem uma prudência aí, querido. E esses 300, eles ficaram com o olho no inimigo. Eles não perderam o olho no inimigo, lamberam a água igual cão. Mas eles ficaram com o olho no inimigo. Eles não deixaram de vigiar, querido. Eles não deixaram de tomar cuidado. Então nós temos que tomar os cuidados que é devido. Diante das situações que nós estamos enfrentando, nós temos que tomar os cuidados que é devido. E tem cuidados que é devido que nós devemos que tomar. Então nós temos que tomar cuidado quanto a isso. Então toma os cuidados, querido, que estão sendo orientados para você. Mas não deixa de beber água. Querido, Deus falou muito comigo. Não deixa de beber água. O que é beber água, querido? É a fé. Você não pode perder a fé diante dessas adversidades. Nós estamos vivendo, querido, um tempo que nós não podemos perder a fé. O que vai manter a gente de pé é a fé, querido. O que vai manter a gente de pé é a fé que nos fortalece. Porque a fé ativa, querido, o homem espiritual que há dentro de nós. Nós temos que não podemos perder a fé de crer que isso é passageiro e momentâneo. Eu estou vendo muitas pessoas brigando, discutindo, entrando em assuntos que não vai adiantar de nada, querido. Não é tempo disso. Não é tempo de pastor brigar com pastor,
não é tempo de ficar brigando com política. Ah, o fulano, o Bertano, o ciclano, querido, só vai piorar a nossa situação, eles vão continuar na mesma. Isso daí não vai afetar o Bolsonaro, isso não vai afetar o Lula, isso não vai afetar o Rodrigo Maia, não vai afetar eles não, que ele vai afetar o povo vai ser afetado nesse momento. Então não é tempo da gente ficar, querido, alimentando essas coisas, vendo pessoas se promoverem, até mesmo fazerem coisas no momento de crise. A gente fica com vergonha de pegar um preço de um álcool em gel, que é algo que é útil para que não haja contaminação, e botar o preço dele 10 vezes, 100 vezes mais, querido, sem amor ao próximo, somente pensando em beber água, querido, igual esses 9.700 aqui. Então, assim, a gente está vendo tanta coisa acontecer, porque eu demorei a me pronunciar por isso, porque eu queria ter um texto da palavra de Deus para ver qual a decisão a tomar. E Deus, ele palestrou comigo que a decisão a tomar é a decisão dos 300. A decisão, querido, de ser prudente nesta hora. E a decisão, querido, de usar a fé para passar por essa situação. A fé, querido, para orar pelos nossos velhinhos, pelos nossos idosos. Quantas pessoas que estão agora na condição de rua, o que será dessas pessoas que estão na rua, dormindo na rua nesse momento? O que será, dos asilos? O que será dessas pessoas, querido? Não sei se você tem conhecimento, mas se você andar para a rua de Juiz de Fora, quantos idosos tem na rua, querido? Morando na rua, nesse chão frio, ainda chovendo. Então agora não é tempo, querido. Não é tempo de aplausos, não é tempo de panelaço, não é tempo dessas coisas não, querido. É tempo da gente ter consciência e ser prudentes. É tempo da gente fazer a nossa parte, porque Deus, ele tem uma obra conosco. E Deus, como tinha uma obra com esses 300, eles iam entrar dentro do arraial dos medianitas. E ali aqueles 300 foram em posição, querido. Ficaram lá vigilantes. E Gideão deu para eles uma tocha, um cântaro e uma trombeta. Querido, nós temos que ter esses 3 instrumentos em nossas mãos. Eles quebraram o cântaro, querido. Eles quebraram o cântaro. Porque quem usa a fé, querido, não vai ficar preocupado com água, não vai ficar preocupado com conta, não vai ficar preocupado com nada disso não, porque Deus é supridor. Eu acredito, querido, que toda crise vai fazer a gente sair mais forte. Toda crise vai fazer a gente ser fortalecido. Talvez, querido, vai ser tempo de que não vai ter aquela picanha, mas vai ter o ovo, até a salada. Hoje eu estou trabalhando na igreja o dia inteiro e os meus pais trouxeram para mim almoço. E eu lembrei da casa dos meus pais, um almoço simples, mas que almoço gostoso, querido. Como que eu fiquei feliz desse cuidado de Deus pela minha vida. Então eu creio que Deus não vai deixar faltar. Então nós temos que ser conscientes, querido, que não é tempo disso. Não é tempo da gente ficar entrando nesse ponto, ficar se preocupado somente com a água e vendo essas pessoas fazendo tanta coisa. Às vezes nos envergonha, querido. Nos envergonha de ver pessoas fazendo isso, farmácias dobrando o preço, triplicando o preço, coisas que compravam por um preço, eles mudando o preço. Mercado, querido, que sem compromisso nenhum, a gente passando perto dos mercados, e eles sem prudência nenhuma, tantas pessoas que trabalham nos mercados, que moram em lugares espalhados pela cidade, e é uma empresa grande de Juiz de Fora, não ter coragem de fornecer máscara, não fornecer o álcool em gel. Então nós temos que tomar cuidado, querido, que nós não podemos perder a fé nesse momento. Nós não podemos perder a fé. É hora de quebrar os cântaros, querido. Vai chegar um tempo que nós vamos entrar dentro do arraial dos medianitas, nós vamos quebrar esses cântaros. E o quebrar o cântaro é você não ter mais recipiente para colocar água. O cântaro servia para colocar água. Então não vai ter mais o recipiente para colocar água. Mas eles não morreram de sede, não. Pelo contrário, eles viram a poderosa mão de Deus descendo no arraial dos medianitas. Então nós temos que ter essa consciência dentro de nós, querido, que se nós formos prudentes e nós usarmos a fé, o Senhor será glorificado, o Senhor será exaltado na nossa vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você vai ver, querido, que não vai te faltar nada não, você não vai deixar de comer, não vai deixar de beber, e pelo contrário, você vai restaurar coisas que você não fazia antes, coisas que nós, pela nossa vida corrida, esses dias, nesse momento de crise,
Fiquei pensando em coisas que a gente às vezes por um momento desprezou. Já passei muita dificuldade. E na época de dificuldade não tinha pão, então minha mãe fazia bolinho de chuva. Que ele vai ser tempo, mas aquele bolinho de chuva, toda a família reunida, meus pais, meu irmão, e nós ajudávamos a fazer. Era um momento de comunhão, querido. Eu acredito nesse momento de comunhão que Deus vai unir. O celular, ele infelizmente, as redes sociais, a televisão, a vida corrida, o trabalho, ele afastou, querido, as famílias. E eu acredito que esse momento é o momento de unir. É um momento que Deus está unindo as famílias para um novo tempo, unindo as famílias para dentro de um propósito. E esse propósito é o que Deus está estabelecendo para nós. Então, queridos, quebra o cântaro. Vai chegar o tempo de você quebrar o cântaro e levantar a tocha. O que é isso? Querido, você vai estar avivado dentro disso. A tocha é o fogo, simboliza o sinal, simboliza calor do Espírito. Então, querido, você vai estar ali avivado. Em meio à crise, querido, você vai ser aquele que vai animar as pessoas que estão perdendo a esperança. Quando você encontrar com alguém, ou pela internet, ou pelo telefone, e estiver perdendo a esperança, você vai ser o agente de milagre para levantar a fé daquele que está sem esperança. Você vai usar a tua fé e você vai crer, meu irmão. Você vai crer, você vai ministrar sobre ele. Você vai levar uma palavra de ânimo para quem está desesperançoso, você vai orar. E eu acredito, querido, que Deus vai levantar você para levantar a tocha. Levantar a tocha mesmo, querido, e tocar a trombeta. É o que eu estou fazendo aqui. O que eu vim fazer aqui na rede social hoje foi tocar a trombeta e te falar, querido, que esse vento aí vai passar e nós vamos ver o pão de Deus, porque aí desceu o pão, um pão vivo, desceu lá no arraial dos medianitas, eles ficaram temorosos e fugiram. O coronavírus vai fugir do Brasil, querido, vai fugir de Juiz de Fora, vai fugir da nação. Sabe por quê? Porque ele vai ver o pão de Deus descendo no arraial. O pão de Deus vai descer, querido, sobre a nação. O pão de Deus vai descer sobre o povo. Nós vamos ver a poderosa mão de Deus operando sobre a nação, querido. Querido, nós vamos ver um mover de milagres aqui. Nós vamos ver coisas que nós nunca vimos, querido. Você vai ver o quão grande é esse Deus todo-poderoso. Porque muitas pessoas, querido, no carnaval desprezaram Deus por talvez ideologias, por talvez uma falta de informação de quem é Deus, ou talvez até mesmo uma falta nossa, minha como pastor, eu me incluo nisso, de expressar. Então classes começaram a discutir, e por causa do povo evangélico, eles começaram a tocar algo que eles não podiam tocar, querido. Porque ninguém toca em Deus, querido. Ninguém toca na glória de Deus. O diabo nunca vai arrastar Deus. O diabo, querido, ele é tão pequeno que ele está debaixo da sola do meu pé. Ele não está debaixo da sola do pé de Cristo, não. Ele está debaixo da sola do meu pé, querido. O Wander homem. Imagina do pé de Deus, querido. Deus o criou. E se ele tivesse algum poder, ele não teria sido expulso do céu, não. Ele não saía do céu. Mas ele foi expulso do céu, querido. Então ele não tem poder de puxar Jesus, igual eles fizeram no carnaval. Mas isso tudo aí é um despertamento de Deus. Mas nós cremos, querido, nós cremos pela palavra de Deus, que nós somos os 300 que Deus está levantando para poder ver o pão de Deus descer no arraial, ver Deus descer e expulsar esse coronavírus e trazer um tempo de avivamento sobre a nação. Então, querido, eu queria deixar essa palavra para você. Usa teu cântaro, querido, bebe água sim, usa sua fé sim, mas não perde a prudência. Quebra esse cântaro, levanta essa tocha, toca a tua trombeta em Sião, porque nós vamos vencer, querido, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Nós vamos vencer, querido. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu acredito que isso tudo que está acontecendo aí, querido, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Nós vamos sair mais forte disso. Nós vamos sair mais maduro disso. Eu acredito que Deus, querido, vai levantar pessoas que estavam mesmo acovardadas dentro do seu chamado, pessoas que estão sendo despertadas para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, querido, que você possa receber essa palavra em teu coração. Que você possa receber essa palavra na tua vida e que você não perca a tua esperança. Querido, é só o começo de um grande milagre e de um grande avivamento que nós vamos ver nessa nação. Que Deus ele possa te abençoar. Eu vou estar vindo fazer outras lives aqui, porque eu vou estar pastoreando a igreja e vou estar pastoreando ela aqui. Está pastoreando o meu povo. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, depois você vai lá, me adicione aí,
que eu vou estar te colocando no grupo do WhatsApp. Nós vamos estar online nas lives. Eu vou estar na igreja à meia-noite orando, vou estar buscando ao Senhor e acredito que Deus vai ser glorificado, querido. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Deixa seu nome para oração, porque à meia-noite eu vou estar orando. À meia-noite eu vou estar orando e eu vou estar clamando ao Senhor pela nação, pela sua família, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, uma ótima noite, fique com Deus.